E eu trouxe aqui também um vídeo, né, de regra da cadeia, e seria o segundo caso envolvendo funções com duas variáveis. Então imagine que z depende de x e x e y, por sua vez, depende de t e um s. Olha só que a diferença com relação à regra da cadeia que vimos na aula anterior é que o x dependia apenas de uma variável e o y também apenas de uma variável. Só que agora o x e o y também dependem de duas outras variáveis. Então, para encontrarmos a fórmula da regra da cadeia aqui, através do nosso grafo de árvore, o que a gente vai fazer? Para encontrarmos, por exemplo, a derivada de z em relação a y, já que z depende de duas variáveis, então estamos trabalhando com derivadas parciais. Então, vamos utilizar o símbolo das derivadas parciais. Então, temos aqui a derivada parcial de z em relação a y, só que y ele também depende de t e s. Então, para, né, ou em direção a s, a derivada parcial de y seria isso aqui, a derivada de y em relação a s. Perceba que utilizamos agora o símbolo da regra das derivadas parciais, né? Então, o símbolo das derivadas parciais é usado aqui porque y ele depende de duas variáveis. Então, para encontrar a derivada de y, né, precisamos de dois caminhos aqui, tá ok? E y, então, a derivada de y em relação a t, nada mais é que a derivada parcial de y em relação a t. Também utilizamos aqui o símbolo das derivadas parciais. Pelo outro braço aqui, podemos encontrar a derivada de z em relação a x, também pelas derivadas parciais. Da mesma maneira, ou de modo análogo, ficaríamos com a derivada parcial de x em relação a t e a derivada aqui de x em relação a s. Beleza. Então, se quiséssemos, por exemplo, encontrar a derivada parcial de z em relação a t, teríamos que seguir esse caminho aqui, ó. Teríamos que seguir esse caminho de z até t. Então, pegaríamos essa parte aqui até t, certo? O braço esquerdo até t, e somaríamos com o braço direito, que vai de z até y até t. Então, de z até t, teríamos que pegar esses dois caminhos e somarmos. Se quiséssemos, por exemplo, encontrar a derivada parcial de z até s, então teríamos que pegar esse caminho verde aqui, ó. Seria de z até x, x até s. E de z até y, né, somaríamos com z até y e de y até s. Simples assim. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer um exercício aqui, tá ok? Para entendermos essa ideia aqui. É só para copiar aqui, né? Ficaríamos, então, a derivada parcial de z em relação a t, ficaríamos com, ó, em relação a t, ficaríamos com a derivada parcial de z em relação a x, multiplicado pela derivada parcial de x em relação a t. Mais, então, somar com essa segunda parte aqui, ó, a derivada de z em relação a y, né, na direção y, multiplicado pela derivada parcial de y na direção t, já que a gente está querendo encontrar a derivada de z na direção t, ok? Então, pegamos esse caminho que está em azul aqui. De modo análogo, né, se quiséssemos, por exemplo, a derivada parcial de z na direção s, pegaríamos essa direção verde, ou seja, somaríamos esse braço a esse outro braço aqui. Show de bola! Então, vamos fazer aqui, vamos encontrar a derivada parcial da função z, que nada mais é que e elevado a x multiplicado por seno de y. Esse exercício aqui está no livro do James Stewart, tá ok? Esse exemplo aqui. Onde x é igual a s vezes t ao quadrado e y é igual a s ao quadrado multiplicado por t. Show de bola! Então, o que a gente vai encontrar aqui? Vamos encontrar, né, queremos encontrar a derivada parcial de z na direção t. Poderia ser, já que a gente encontrou já a sua fórmula aqui para facilitar a nossa vida, né, ou adiantar a nossa videoaula. Beleza, então vamos encontrar isso. Vamos encontrar a derivada, né, a derivada parcial de z em relação a t, ou na direção t. Beleza? Então, aplicando a fórmula aqui, temos a derivada parcial de z na direção x. Então, a derivada de z na direção x nada mais é que, percebam, que temos aqui, né, a derivada parcial de z em relação a t, tá ok?
Então, como é que a gente encontra isso aí? Olha só, olhando aqui, claro, né, a fórmula, temos que a derivada parcial de z na direção t nada mais é que a derivada parcial de z na direção x. Então, olhando para a fórmula aqui, temos a derivada de z, né, desculpem, na direção x. Então, o nosso y seria a nossa incógnita e a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, teríamos aqui e na x multiplicado por seno de y, já que é uma constante. Beleza. Isso multiplicado pela derivada parcial de x na direção t. Então, a derivada parcial de x na direção t quer dizer aqui que o nosso s ele é a nossa constante e a derivada de t ao quadrado nada mais é que 2st ficaríamos aqui, certo? Porque teríamos aqui 2t. Beleza. Isso aqui somado pela fórmula aqui, certo? A derivada parcial de z na direção y. Então, a derivada de z na direção y. Então, quer dizer que o e na x é a nossa constante agora. Então, teríamos aqui e na x multiplicado pela derivada de seno de y. E a derivada de seno de y, a gente sabe que é cosseno de y. Beleza. Multiplicado pela derivada parcial de y na direção t. A derivada de y na direção t. Então, o s seria aqui agora a nossa constante. E a derivada de t é 1, ficaremos com s ao quadrado. Show de bola aqui, então. Continuando, vamos ter o seguinte. Organizando tudo isso aqui, teríamos 2st, certo? Multiplicado aqui por e na x, multiplicado por seno de y, mais, só para organizar, temos aqui s ao quadrado multiplicado por e na x, multiplicado por cosseno de y. Continuando aqui embaixo, para não ficar muito apertado, vamos ter aqui que a derivada parcial de z em relação ou na direção t vai ser o seguinte, copiando isso aqui, e claro, lembrando que vamos ter que tirar o x e o y da nossa, na nossa substituição, né? Teríamos que substituir o x e o y na nossa derivada parcial aqui, tá ok? Na nossa regra da cadeia. E reescrevendo a nossa função, vamos ter aqui que a derivada parcial de z em relação a t nada mais é que 2 multiplicado por s multiplicado por t, isso multiplicado por e elevado a x, só que x sabemos que é s vezes t ao quadrado. Então, perceba que a nossa função agora, né, a derivada da nossa função, vai estar apenas em função de s e t. Isso aqui multiplicado por seno de y. E y nada mais é que s ao quadrado multiplicado por t, ok? Somado com s ao quadrado multiplicado ainda por e elevado a x, que nada mais é que st ao quadrado, como temos aqui, multiplicado ainda por cosseno de y, que é s ao quadrado t. Olha só, é um pouco trabalhoso, claro, quanto maior seria aqui as funções, maior seria a nossa derivada dessa função, né? Maior seria a derivada dessa função. E o interessante é lembrarmos de substituir a nossa variável x e a nossa variável y. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco aqui essa videoaula. Espero também vocês na próxima aula. Qualquer coisa, deixe um comentário aí no nosso vídeo e também inscreva-se no nosso canal para receber as atualizações dos vídeos, né, que são postados no YouTube, e também conheça o nosso site, matematicabajosé.com. Valeu, galera!